Decantação. Esse método é utilizado para a separação de uma mistura heterogênea sólido-líquido, por exemplo, areia e água. A areia, como é mais densa, fica na parte inferior do recipiente. Esse processo também é utilizado para a separação líquido-líquido, como, por exemplo, água e óleo. O método é feito com um funil especial. A decantação se aplica no processo de purificação da água. Aqui temos um exemplo de processo de decantação. Misturaremos óleo e água. Aqui temos água e óleo num processo de decantação. A água, como é mais densa, fica na parte inferior do recipiente e o óleo, como é menos denso, fica na parte superior. Filtração é um dos métodos de separação mais utilizados nos laboratórios de química e também cotidianamente. Serve para a separação da fase sólida, grosseira, da fase líquida. Vamos utilizar água, areia e pano. Misturamos a areia com a água e agora vamos fazer o processo de filtração. Podemos perceber que o barro, a areia, ficou na parte de filtrar e a água passou limpinho. Dissolução fracionada é usada para a separação de dois ou mais sólidos. Baseia-se na diferença de facilidade com que um dos componentes da mistura se dissolva em um líquido. Um exemplo simples que ilustra tal método é a separação do sal e da areia. Vamos dar um exemplo de um experimento de solução fracionada. Aqui temos um copo com água e aqui um com sal e areia. Eu vou colocar a água no copo com sal e areia e vou misturar até o sal se dissolver na água. Depois do sal dissolvido na água, na mistura com a areia, vamos filtrar essa água. Depois da filtração, vemos que o sal dissolvido na água passou pela peneira enquanto a areia ficou aqui na parte superior. E agora estamos fervendo o sal dissolvido na água. Depois da evaporação da água, ficou só o sal com pouca água. A centrifugação é usada para a separação de uma mistura heterogênea, sólido-líquido. Quando acontece uma autorrotação, o sólido não dissolvido é empurrado para o fundo do recipiente. Na centrifugação, quando a gente faz uma autorrotação, o sal se dissolve na água, como podemos ver. Já o óleo, quando a gente mistura, não se dissolve na água, então não ocorre uma centrifugação. Podemos ver que o óleo, como é menos denso, volta para a parte superior do recipiente. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações.
Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus.